Olá, turminha do quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C e turminha da tarde. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, né? Todo mundo na paz, tá certo? E vamos para mais uma aula, tá bom? Hoje vai ser um pouco diferente porque nós não iremos fazer a correção das atividades da última aula, tá? Que foi da segunda-feira da aula online. Que nós trabalhamos, não foi? O gênero textual, artigo de divulgação científica, tá bom? E aí eu coloquei para que vocês fizessem as páginas 22 e 23. Mas por conta da correção da revisão mensal e ainda de um conteúdo que temos para dar hoje, né, para trabalhar hoje, que vai estar na prova, eu dei preferência ao conteúdo que vai estar na prova. Porque o artigo de divulgação científica, esse gênero não vai estar na prova. Na prova eu vou cobrar o gênero que? História em quadrinhos, que foi lá na revisão mensal de vocês, tá bom? Então não se preocupem, mas quando a gente voltar depois das provas, aí a tia corrige as páginas 22, 23 e também as páginas que eu irei passar hoje, que ainda tem tarefa de casa hoje, tá bom? Mesmo com a correção da revisão, mas nós ainda vamos ter atividades para fazer em casa depois, tá? Não se preocupe, tá bom? Vai dar tudo certo, tá? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos lá, nossa agenda do dia. Nós iremos trabalhar o conteúdo novo, tá? Graus, tá? Tá aqui, tá? Do adjetivo, tá bom? Ok? Ok? Que é o comparativo e superlativo. Depois nós iremos, tá? Corrigir a revisão mensal, tá? Para a prova, prestando atenção aí, lápis na mão, tudo mais, borracha. E depois, na sequência, falarei das atividades sobre o conteúdo de hoje, que é graus do adjetivo, tá bom? Então, vamos lá? Então, primeiro, tia, esse conteúdo tem no nosso livro? Com certeza, na página, tá? 24, tá? No livro de vocês, página 24. Tem um quadro, tá? Verde, lá tem as informações sobre os graus do adjetivo, tá bom? Ok? A tia trouxe aqui as informações também, para a gente somar tudo aí, tá? Vamos lá? Olha aqui. Vamos prestar atenção na tira, tá bom? Leia a tirinha, né? Olha aí. Esse mês a gente tem falado bastante, né, de história em quadrinhos, tanto na interpretação como na parte também de gramática. E assim vai ser a nossa prova, tá bom? Mônica. Minha Mônica. Existe algum espelho mais belo do que eu? Olha aí. Tia, mas o que é que nós temos aí? Eu quero que vocês observem ali, né? Olha ali, mais, né? Mais belo do que o mais, tá? Já estamos chegando lá. Acompanhe aqui. O espelho atribuiu a si mesmo a característica de belo. Você já sabe que belo é um adjetivo, não é verdade? É preciso lembrar do conteúdo adjetivo, trabalhado também no mês de agosto. Que na aula, né, de segunda-feira, também falei novamente sobre isso, não foi? Na correção da atividade. Adjetivo é o quê? A classe gramatical que ela atribui, né, características ao substantivo. E substantivo é o quê? Substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres em geral. Então, focando aí no adjetivo. Para entender aqui o conteúdo, tá? Graus do adjetivo, eu preciso saber identificar o adjetivo, né? Com certeza. Por isso que aqui o assunto, os conteúdos de gramática, segue essa sequência, tá bom? E não pode quebrar, tá? Porque aí você não vai ter o entendimento total do novo conteúdo, tá bom? Então, para a gente trabalhar graus do adjetivo hoje, precisamos retomar, tá? Conceitos, tá? Estudos sobre adjetivo, tá bom? Então, lembrando, adjetivo é a classe gramatical que atribui características ao substantivo, tá? Então, vamos voltar aqui à informação. O espelho atribui a si mesmo a característica de belo. Você já sabe que belo é um adjetivo. Observe, existe algum espelho mais belo do que eu? O adjetivo belo foi usado para fazer uma comparação. Está no grau comparativo, tá bom? Grau comparativo. Os dois graus do adjetivo são comparativo e superlativo. O comparativo tem uma divisão e o superlativo também. Mas nós vamos nos prender mais
no comparativo, que é o que a tia vai cobrar na prova, tá? O superlativo nós vamos falar, a tia vai explicar, com certeza está aí no nosso material, mas vou deixar para cobrar no 5º ano, o superlativo. Vamos ficar com o comparativo, tá bom? Vamos continuar aqui, por favor. O grau comparativo é usado para comparar uma característica de 2 ou mais seres, ou então 2 características do mesmo ser, tá bom? Acompanhe aqui. Existem 3 formas de grau comparativo. Isso aqui vocês viram com certeza no 3º ano, tá certo? Se duvidar, até no 2º, tá bom? Olha aqui. O grau comparativo pode ser de superioridade, de igualdade e de inferioridade, tá bom? Olha aí. De superioridade, olha ali o exemplo. Renata é mais alta do que seu irmão, ou mais alta que seu irmão. Você pode colocar esse do ou não, tá? Eu até prefiro que não, né? Melhor diminuir, né? Só que seu irmão, tá bom? Mas tudo bem, fica a critério de vocês, tá? De igualdade, Pedro é tão alto quanto sua prima. Olha aí, tão e quanto. Lá no superioridade, mais e que. Igualdade, tão e quanto. Aqui na igualdade, tão, quanto, usado para fazer essa comparação aí de igualdade, eu posso usar também tão e como, tá? Assim, Pedro é tão alto como sua prima. Pode ser também, tá? Então, tão e quanto, ou tão e como, tá certo? De inferioridade, Beatriz é menos alta do que sua irmã, ou simplesmente que sua irmã, tá? Então, aqui nós temos que palavras aí, que expressões que eu vou, tá, me prender para entender, para identificar esse grau comparativo. Aqui, inferioridade, menos, tá? E que, superioridade, mais e que, igualdade, tão quanto ou tão como, tá certo? Então, é muito fácil, com certeza estão aí lembrando agora, tá? De estudos, tá? Feitos lá no 3º ano ou até no 2º sobre o grau comparativo, tá bom? E vamos dar seguimento aqui. Agora vamos falar do grau superlativo. Tia, mas a senhora falou que não vai cobrar na prova. Não vou cobrar, mas na atividade de casa os tem no nosso material, então a gente vai trabalhar assim. Eu apenas não vou cobrar na prova. Na prova eu vou ficar com essa primeira parte, somente com o grau comparativo, de igualdade, superioridade e inferioridade, tá bom? Mas o superlativo está aqui e nós vamos falar dele. Lá no 5º ano a gente vai aprofundar e aí a gente vai cobrar, tá bom? Do jeito que eu quero, tá? Olha aí. Eu não sou apenas belo, sou muito belo, sou belíssimo. Olha aí, o adjetivo belo agora aí, o que aconteceu com ele? Está fazendo uma comparação? Não, não tem comparação nenhuma, que não é grau comparativo. Superlativo, já é um grau elevado, tá bom? Muito belo. Nós temos aí 2 palavras, tá? Muito e belo, tá bom? E belíssimo, eu tenho apenas uma palavra. Muito belo, eu tenho aí muito, que eu classifico como um advérbio, tá? Classe gramatical. E belo, que é o adjetivo. E depois eu tenho belíssimo, só o adjetivo. Aí vai entrar o tipo aqui de grau superlativo, porque tem 2 nomes que no livro de vocês não aparece, só tem grau superlativo e esses exemplos, tá bom? Mas tem nome. Se eu falo, né, assim, sou muito belo, eu tenho 2 palavras. Aí eu tenho grau superlativo, absoluto, analítico. Por isso é que a tia não vai cobrar agora, só no 5º ano. Porque se eu fosse cobrar, eu ia cobrar logo dessa forma, tá bom? Então, no 5º ano, a gente aproveita e cobra assim, tá? Grau superlativo, absoluto, analítico. Quando faz uso de 2 palavras aí, tá? Muito e belo. Agora, quando eu falo só sou belíssimo, eu fiz uso apenas de uma palavra, de uma característica que foi belíssimo. Eu resumi esse muito belo em uma só, belíssimo. Aí eu tenho grau, superlativo, absoluto, sintético, tá? Sintetizou, resumiu em apenas uma palavra, tá bom? Então, no 5º ano, a tia vai cobrar assim. O grau superlativo, ele se divide em absoluto e relativo. Aí o absoluto se divide em
analítico, quando faz uso das duas palavrinhas aí, e sintético. E ainda tem, tá, o superlativo relativo, que se divide em superlativo de superioridade e superlativo de inferioridade. Mas aí nós não vamos chegar lá, tá bom? Eu vou cobrar apenas o grau comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade. Aí lá no 5º ano aí nós vamos cobrar tudo, tá certo? Então vamos voltar aqui. Eu não sou apenas belo, sou muito belo. 2 palavras para caracterizar aí, né? O espelho aí. Aí eu tenho grau superlativo absoluto analítico. Sou belíssimo. Aí eu tenho grau superlativo absoluto sintético. Resumiu isso em apenas uma palavra. Belíssimo, tá bom? E vamos continuar aqui. Olha aí. A característica representada pelo adjetivo belo foi intensificada. Ele está no grau superlativo, já está no grau elevado, não está fazendo nenhuma comparação, tudo bem? O grau superlativo é usado para indicar uma característica em grau muito elevado, não é para comparar, já é para indicar o grau no sentido lá bem elevado, tá bom? E vamos continuar aqui. Alguns adjetivos tem formas especiais. Esse quadro vocês têm na página aqui 24, tá bom? É o mesmo quadro da página 24. Inclusive, na atividade de casa, tem uma questão, que é a última questão, tá? Que vai pedir para você exatamente completar com isso aqui, tá bom? Já fica aqui a dica, tá? Porque nós não vamos corrigir só depois da prova, mas já fica aqui a dica, tá bom? Lá na questão de número 6, que vai para casa hoje da página 25, você vai completar com esse quadro, que vocês também têm na página 24, esse quadro, tá certo? Então, acompanhe aqui. Aqui nós temos o adjetivo, o grau comparativo e o grau superlativo. Alguns adjetivos têm formas especiais, tá? Para o grau comparativo e também para o superlativo. Olha aqui. O adjetivo bom, no grau comparativo, melhor. No superlativo, ótimo. O adjetivo mal, no grau comparativo, pior. No grau superlativo, péssimo, né? Que é ainda mais ainda, né? Elevado. O adjetivo grande, no grau comparativo, maior. E no superlativo, máximo. O adjetivo pequeno, no grau comparativo, menor, e no grau superlativo, mínimo, tá certo? Vocês irão precisar desse quadro para fazer a questão de número 6 da página 25, tá bom? Tá certo? Vocês irão responder, tá, meus amores, as páginas 24 e 25, tá bom? Eu até vou explicar direitinho o que vocês irão fazer agora, vou explicar, porque nós não vamos corrigir, só depois da prova. E esse assunto está na prova, tá bom? Mas como a tia falou, não se preocupem, vai dar tudo certo. Vou cobrar só a parte do grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, tá bom? Lembrando, superioridade, eu uso o quê? Mais, né? Mais, né? Que, ou mais do que. Igualdade, eu uso o quê? Tão quanto, ou tão como, para comparar aí. E inferioridade, menos que ou menos do que, tá bom? Então, vocês irão responder, meus amores, as páginas 24 e 25, tá? Depois, tá? Tarefinha de casa. Você pode até responder quando estiver aí estudando para a prova, não é? Olha aí, de português, tá bom? A primeira questão pede para você completar as frases com os adjetivos indicados. Na página 24, aí tem lá saborosa, simpática e feroz. Muito fácil, tá bom? A maçã está mais saborosa do que a pera, tá? É só completar, não tem erro. E aí, na terceira questão, você vai completar com IP, primavera, Bubi, olha o nome, é letra maiúscula, porque é o nome do cachorro, e Fifi também, nome da cachorra aí, tá bom? Você vai completar com esses elementos, com essas palavras, simplesmente. Na questão número 4, você vai completar as frases usando o adjetivo no grau comparativo indicado entre parênteses, tá bom? Meu cão é, aí você vai completar com o quê? Com o grau comparativo de igualdade. Lembra igualdade? Tão quanto. Depois inferioridade, menos que ou menos do que. Depois superioridade, mais que ou mais do que. E na questão número 5, você vai completar as frases com o grau superlativo. Dos adjetivos indicados, tá? Usando a palavra muito, que é o advérbio de intensidade, ou então a terminação íssimo, tá? Ou seja, você vai completar no grau superlativo absoluto
analítico, quando faz uso das duas palavras, muito contente, ou então você vai usar no sintético, contentíssimo. Só isso. E aí, nós temos a sexta questão, que é o que a tia falou. Você vai completar esse quadro, você vai completar, aliás, as frases, utilizando esse quadro, que está na página 24 do livro de vocês, tá bom? É mesmo que está corrigido, né? Está muito fácil, tá bom? Não se preocupe, não vai atrapalhar ninguém a correção não ter acontecido antes da prova, tá bom? Ok? E agora, nós iremos fazer o quê? Então, para casa ficou assim, né? Página 24 e 25, tá bom? Tudo bem? E agora nós vamos fazer a correção da revisão mensal, tá? Ok? Essa revisão aqui, ó, para a prova, tá bom? Olha aqui o gênero que a tia falou, história em quadrinhos. Nós trabalhamos 2 gêneros, tá bom? História em quadrinhos, primeiro, nós vimos ainda no mês de agosto. Depois nós trabalhamos na aula online, foi o texto, qual foi? O artigo de divulgação científica, que a tia não corrigiu, mas não se preocupe que não vai estar na prova. Tá? Esse gênero aqui, tá bom? Ok? Então, vamos lá aqui. Vamos ler, acompanhar a leitura da história. Lê a história em quadrinhos a seguir e responda as questões de 1 a 4, né, sobre essa história. Olha aí, essa não. Aí chegou a chuva, né? Vai chover o domingo inteiro. Tinha tanta coisa para fazer lá fora, droga. Ai, não tem jeito. Aí, class, esse class aí é uma onomatopeia, lembram? O barulho, o som, tá? Isso. Esse esse ai, né? Ai, nós temos aí interjeições, nós falamos também, que são bastante presentes nas histórias em quadrinhos. Esse indica aí uma indignação, né? Esse ai é dor, tá bom? E aí, cras é uma onomatopeia, tá bom? Então, vamos continuar. Ai, né? Não tem jeito. Programa de domingo chuvoso é mesmo montar quebra-cabeça. E aí nós temos as questões 1, 2, 3, 4 sobre essa história em quadrinho. Vamos lá? Porque o menino maluquinho estava bravo, não é? Por que ele estava bravo? Muito fácil, olha aí. Porque estava chovendo e ele não podia brincar lá fora, né? Fora de casa. Tia, eu coloquei assim, porque estava chovendo e o menino maluquinho não poderia sair. Também está certo, sair para se divertir lá fora também está certo, tá bom? Ok? Então, porque está chovendo e ele não pode brincar fora de casa. Lembrando, se você começou aqui com porquê, letra maiúscula, tá? E o porquê de resposta é junto, tá bom? Confere isso também. Porque se eu estivesse passando no seu livro, na sua tarefinha agora, eu iria fazer essa correção, essa observação, tá? Letra maiúscula para iniciar, porquê de resposta junto, tá bom? Ok? E sem acento, não é? Então, porque estava chovendo e ele não podia brincar fora de casa, não podia sair para fora de casa, não podia se divertir lá fora, também está certo, tá? Vamos para a questão de número 2. No terceiro quadrinho, o que o garoto faz por estar com raiva? O que ele faz, né? A reação dele. Qual é a reação dele? Ele faz o quê? Ele chuta, né, o pé de uma mesa que há um vaso, né, um vaso sobre a mesa. Ele chutou a perna da mesa e sobre a mesa tinha o quê? Um vaso, né? Olha aí, consequência disso, esse vaso com certeza vai cair, não é? Mas depois a gente vê na frente. Então, olha aí, ele chuta o pé de uma mesa em que há um vaso, tá bom? Se você colocou só que ele chuta a mesa, aí você acrescenta que há um vaso, tá bom? Que é a consequência maior desse vaso cair e quebrar mais na frente, tá bom? Ok? Vamos para a questão de número 3. Na questão número 3 diz assim, no quarto, quinto e sexto quadrinhos, qual é a consequência do que o garoto fez no terceiro quadrinho, né? Quando ele chutou. Qual foi a consequência? A mesa cai e o que acontece? O vaso quebra, né? Olha aí. A mesa cai e o vaso quebra. Tudo bem? E aí vamos continuar agora com a quarta questão. E última sobre esse texto, né? Sobre essa história em quadrinhos. No último quadrinho, o menino maluquinho diz que o programa de domingo chuvoso é mesmo montar quebra-cabeça. Qual é o quebra-cabeça dele? Né? O que foi? O que ele ia fazer? Ele ia colar, não é?
os cacos lá do vaso que ele quebrou. Olha o quebra-cabeça dele, olha a diversão dele agora, né? É colar os cacos do vaso que se quebrou, né? Com o chute aí que ele deu na mesa, o vaso que estava sobre a mesa caiu, quebrou, e ele aqui foi montar esse quebra-cabeça, ou seja, colar aí, não é? Esses caquinhos, tá bom? Do vaso. Reconstruir o vaso, tá bom? Então, aqui nós terminamos a correção da quarta, que é a última questão sobre esse primeiro texto, tá? E agora vamos para o segundo texto. Leia a tira abaixo e responda as questões 5 e 6. Vamos lá, história de quadrinhos, tá bom? Para fazer 5 e a 6. Vamos lá, Daniel. Mostra o que você sabe. E aí, no segundo quadrinho, Daniel pôs o óculos para se concentrar e para mostrar o que ele sabe, né? Isto é um ó. Olha aí. Será que para passar pelo arco, precisaria colocar o óculos, né? Se fosse isso a intenção, se fosse essa a intenção dele. Só que não é? E aí, o humor da tira está no fato de o leão pular o arco. Ele pula o arco? Será que ele põe o óculos para pular o arco? Não, na verdade. Em vez de passar pelo arco, ele mostrar conhecimento do alfabeto e aí identificar, né, aquilo como uma letra, né? Uma letra O, tá certo? Aí sim, você marca a letra B. B de bola. Em vez de passar pelo arco, é mostrar conhecimento do alfabeto, tá bom? E aí, na sexta questão, a expressão da menina, no terceiro quadrinho, demonstra, né? O quê? Ela esperou que ele ia passar pelo arco. E ele não passou. Ele foi né, demonstrar conhecimentos do alfabeto, dizendo que ali seria a letra O. Então, a menina aí, a reação dela demonstra que ela demonstra medo. Medo? Não, né? Pode olhar aí para a cara da menina, né? Segurando o arco aí na mão. Ansiedade? Também não. Surpresa? Ah, tia, a cara dela mostra assim, ela ficou surpresa, porque ela pensou uma coisa e, na verdade, foi outra, tá bom? Ok? Se tivesse decepção, também poderia ser, né? Também. Mas como não tem, vamos ficar somente com a surpresa. Ela ficou surpresa porque ela pensou que ia acontecer algo e não foi do jeito que ela imaginou, tá bom? Então, surpresa, letra C. Sétima questão. Adjetivos são palavras que atribuem qualidades, características aos substantivos. Nós já falamos bastante disso, né? Quase que em todas as aulas do mês de agosto. E aí, o que é para fazer aqui na questão? Vamos lá? Você vai fazer circular os adjetivos, as características atribuídas aos substantivos, e vai escrever a que substantivo essa característica, esse adjetivo se refere, tá bom? Olha aí a letra A. O sorvete parece delicioso. Qual é a característica? Qual é o adjetivo? Muito bem, com certeza você circulou delicioso. E essa característica se refere a qual substantivo? Sorvete, não é? Aí você circula delicioso e escreve na linha sorvete, que é o substantivo a que ele se refere, tá bom? Letra B, Angelina é alegre e inteligente. Angelina, esse nome me lembra uma menina lá do quarto ano C, né? Da manhã, quarto ano C. E eu coloquei aqui o nome dela de propósito. Lembrei de você, viu, Angelina? Tá bom? Ok? Seja sempre assim, alegre e inteligente, tá bom? Como diz aqui na frase, tá certo? Então vamos lá aqui a interpretação. Angelina é alegre e inteligente. Angelina, aqui no caso, é o substantivo. Mas qual ou quais? Aqui nós temos quais, né? Nós temos dois adjetivos para Angelina. Ela é alegre e circula inteligente. Quem quer tudo isso? Qual é o substantivo que você vai escrever? Angelina, tá bom? E na letra C, alguém viu minha caneta vermelha? Aí, vermelha é o adjetivo, não é verdade? Que se refere a quem? Quem eu chamei de vermelha? A caneta, não é verdade? Então, caneta é o que você vai escrever na linha. E aí fica assim, olha aqui, meus amores. Delicioso é o adjetivo que você circulou, com certeza, que se refere ao substantivo sorvete. Na letra B, alegre e inteligente são adjetivos, características que se referem a quem? A Angelina, não é? A nossa menina lá do quarto ano C, tá bom? Que é aqui o substantivo, tá? E na letra C,
Alguém viu minha caneta vermelha? Vermelha é o adjetivo que se refere ao substantivo caneta, tá bom? Tudo bem? Então, vamos passar agora para a questão de número 8, não é verdade? Na questão de número 8, vai trabalhar locução adjetiva. Nós vimos o adjetivo e locução adjetiva na mesma aula. A diferença é, o adjetivo caracteriza o substantivo com apenas uma palavra. A locução adjetiva caracteriza o substantivo com duas ou mais palavras, mas tem o mesmo valor de caracterizar, de atribuir qualidades ao substantivo, tá bom? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai circular as locuções adjetivas, tá bom? Nas frases. Letra A. Aprendi a fazer um barco de papel. Qual é a locução adjetiva? Aprendi a fazer um barco ou de papel? Muito bem, de papel, tá bom? Você circula de papel. Letra B. Ganhei uma bicicleta de alumínio no meu aniversário. De alumínio, você circula aqui a locução adjetiva da letra B. Letra C. O pastor alemão é um bom cão de guarda. De guarda, você circula que é a locução adjetiva aí na frase da letra C. Fica assim, olha aí. De papel na letra A. Letra B, de alumínio. E letra C, de guarda. Tá bom? Tudo bem? E agora nós iremos fazer a correção da questão de número 9. Reescreva as frases substituindo, trocando, tá, as locuções adjetivas destacadas pelos adjetivos correspondentes. Nós vimos que nem sempre a locução adjetiva tem um adjetivo correspondente, só que nessa questão, da questão 9, todas irão ter um adjetivo correspondente. Tia, só para colocar o adjetivo correspondente à locução? Não, não é verdade. É para reescrever toda a frase, trocando só ali a locução adjetiva pelo adjetivo correspondente, tá bom? Vamos lá, letra A. Letra A. Uma peça de teatro será apresentada na escola. De teatro é a locução adjetiva, que você vai trocar pelo adjetivo correspondente, qual? Teatral. Muito bem. Uma peça teatral será apresentada na escola. Tem que escrever tudo, tá bom? Não é só teatral, tá bom? Letra B. A bandeira do Brasil é um dos símbolos da pátria. Bandeira do Brasil, bandeira brasileira. Os trabalhadores recebem um salário por mês. Por mês corresponde ao adjetivo mensal. Fica desse jeito aqui, ó, tá bom? É para reescrever toda a frase assim, tá? Uma peça teatral, ó, tá bom? No lugar da locução adjetiva de teatro, teatral é adjetivo correspondente. Bandeira do Brasil, bandeira brasileira, tá? E aqui, salário do mês, por mês, salário mensal, tá bom? Que se refere ao mês, tá bom? Se fosse por semana, seria semanal, tá bom? Prestem atenção. E agora nós iremos para a questão de número 10, tá? Que é a última questão. Quando o adjetivo é usado para fazer uma comparação, olha aí o assunto da aula, né, de hoje, que agora há pouco nós vimos, tá? Dizendo que ele está no grau comparativo. Aí você vai fazer o quê? Circular o adjetivo e numerar as frases conforme o código, tá? O código é 1 no grau comparativo de igualdade, 2 grau comparativo de superioridade e 3 grau comparativo de inferioridade, tá bom? E vamos lá as frases. Na letra A, o trem é menos veloz do que o metrô. Qual é o adjetivo? Qual é a característica aí atribuída aí aos dois, na comparação do metrô e do trem? Veloz, muito bem, circula veloz. Na letra B, o cravo é tão perfumado quanto a rosa. Qual é a característica aí que está fazendo aí a igualdade, a comparação aí, tá? Entre cravo e o substantivo rosa, qual é? Perfumado, muito bem, circula perfumado. E a outra, a vovó é mais velha do que a mamãe. Velha é o adjetivo aí que faz aí a comparação entre vovó e mamãe, tá bom? Então, veloz, perfumado e velha. E aí, quanto à numeração, olha aí. Está aqui circulado, tá? Você vai lá nas frases, circula, veloz, perfumado e velha, os adjetivos, as características. E a classificação fica assim, tá bom? Olha aqui. Menos
que, né? Menos do que ou menos que. Nós dissemos, né, agora há pouco na nossa aula, nós vimos aqui na explicação do conteúdo no início, que quando eu tenho menos que ou menos do que, é o grau comparativo de quê? De inferioridade. O inferioridade lá em cima é o número quê? Número 3. Você vai lá e coloca o número 3, tá bom? O cravo é tão perfumado quanto a rosa, olha aí, tão quanto para o grau comparativo de igualdade. Igualdade é o número 1. Você vai lá e põe o número 1. E a vovó é mais velha do que a mamãe. Olha aí, mais e do que, ou mais que, não é? E aí, essa comparação aqui vai para onde? Para o grau comparativo de superioridade, que é o número 2. 3, 1, 2, tá bom, meus amores? E aqui a gente termina a correção da nossa revisão. Eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. Meus amores, por favor, olha o pedido da tia. Quando vocês pegarem as provas, não esqueçam de preencher todo o cabeçalho. Não é só colocar o seu nome com a letra bonita, nome completo. E também colocar a sua turma. Marcar, meus amores, é só marcar. É quarto ano A? É quarto ano B? É quarto ano C? Ou é turminha da tarde, meus amores? Por favor, marca lá, que vai ficar bem mais fácil na hora dos professores colecionar, de corrigir também para colocar a nota lá na ficha, no sistema, tá bom? Então, não esqueçam disso. Tem alunos que até o nome esquecem de pôr, meus amores. Não pode, tá? Tem que ter todo esse cuidado. Porque você pega as provas, estão todas grampeadas, mas ali vão ser tiradas dos grampos para separar, para entregar para os professores fazerem a correção. Então, é preciso que você preencha o cabeçalho de todas as provas, tá bom? Valores todas, tá bom? E eu peço mais uma vez, capricha na letra. Às vezes, o professor chega na questão e não entende, não corrige porque não entende a sua letra. Meu amor, meus amores, é uma prova, é um documento seu, é preciso fazer com atenção, tá? No capricho, tá bom assim? Como tudo que a gente faz, mas aí a prova é mais ainda, tá bom? Então, é isso que eu peço para vocês. E aí, desde agora, a tia já deseja aí, tá bom? Uma ótima prova para todos vocês. Só 10 que eu quero colocar lá, na nota lá, tá bom? Lá também no sistema, 10, tá bom? Então, beijos. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Boa prova, tá? Tudo bem? Tchau e até a nossa próxima aula.